Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast criminal, o seu podcast de todos os dias, sempre ao meio-dia, gravado ao vivo com a sua participação e sempre com um convidado de excelência, um convidado de honra. Hoje nós temos Elde Lobo, eu aprendi antes, tá? Para pronunciar, não sei se eu pronunciei correto, se tiver errado você me corrige aí no decorrer da nossa conversa. Um grande psiquiatra forense, com muita coisa para falar para a gente aqui. São técnicas que você não vê em livros, infelizmente, né? Muitas pessoas desconhecem como fazer, como perguntar, como abordar esse tema. Então seja muito bem-vindo aqui, doutor. Pode se apresentar para o pessoal, falar aí da sua experiência, para o pessoal saber com quem a gente vai conversar hoje. Muito obrigado, doutor. Meu nome é Elde Lobo, eu sou médico psiquiatra forense, cuja sede do trabalho é em São Paulo, capital. Mas nós prestamos serviço em todo o Brasil de assistência técnica em psiquiatria forense. E na nossa equipe nós temos também psicólogo jurídico e assistente social jurídico. O nosso trabalho de assistência técnica está em fundamentar para os nossos contratantes, tanto para consultoria como para assistência técnica em si, questões diversas na interface criminologia, onde existem seus clientes, suas clientes, com alguma dúvida sobre a sanidade mental. E existe também, doutor, a participação tripla do médico psiquiatra, que sou eu, ou algum dos colegas da equipe, do psicólogo jurídico e do assistente social, especialmente quando nós atuamos ali nos exames criminológicos, que apesar de estar sendo pouco solicitado, ainda existem algumas solicitações e muitas vezes os advogados de defesa esquecem ou não têm o hábito de convidar para o trabalho também de assistência técnica para ter paridade de armas. Que legal. Eu já vou começar com esse assunto, porque eu acho que ele é muito importante. A gente estava conversando outro dia aqui no podcast sobre execução penal, e pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um problema muito grande. Por quê? Deixa eu só chamar o João aqui, que ele chegou. Deixa eu só convidar o João aqui, daí eu já continuo. Peraí, vamos chamar o João. Cadê o João? Aí, beleza. Porque acontece o seguinte, quando esse exame é pedido, o exame criminológico aqui dentro do... Fala, João! Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muito bom ter o nosso convidado aqui. Desculpa o meu pequeno atraso. Uma dúvida de cara já. É o Elde ou é o Elde? Eu já perguntei isso. Elde. Elde. Beleza. Saiba que eu sou um admirador seu. Muito bom ter você aqui conosco. Sem mais delongas, sem atrapalhar, continue, por favor, doutor. Eu estava perguntando aqui para ele a questão, até alguém colocou aqui, ó, a Luanda. Aqui em Campo Grande, vemos que todos os exames criminológicos têm o mesmo resultado, só mudando o réu. Exatamente disso que eu queria falar. Aqui a gente sempre vê, em Campo Grande, que os exames são sempre que o réu é perigoso, que não pode voltar à liberdade. E eu entendo um pouco esse lado, esse medo do médico de dar um atestado de que pode colocar essa pessoa na rua e futuramente ela comete um novo crime, né? Pelo menos é o que passa na minha cabeça. E aí que vem a pergunta. Tem como eu contratar um perito, contratar sua equipe, por exemplo, para me auxiliar nisso, para que vocês façam essa perícia junto com o perito indicado lá pelo juízo? Você já fez esse tipo de trabalho na execução penal? Nossa, doutor, que pergunta boa e que pergunta rica, que já pega carona com a minha explicação anterior de uma das nossas prestações de serviço. Então, por paridade de arma, o sistema prisional, o sistema de justiça, tem os seus profissionais para realizarem o exame criminológico. E a defesa também pode, deve e recomenda-se ter os respectivos profissionais, médico, psicólogo e assistente social, para também realizá-la. Nós temos aí 3 questões para enriquecer a nossa discussão, doutor Alvarez. Uma delas é o seguinte: o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda, indica e garante que o assistente técnico participe presencialmente ou por videoconferência em tempos de pandemia, simultaneamente durante o trabalho de avaliação do médico do sistema judiciário. No caso de São Paulo, nós chamamos de SAP, e tem Sistema de Administração Penitenciário, e tem vários nomes pelo Brasil. O Conselho Federal de Psicologia recomenda que o atendimento pelo psicólogo assistente técnico seja em um momento diferente do psicólogo oficial do sistema. E o Conselho de Assistentes Sociais, eles não têm um posicionamento claro para esse trabalho. Qual que é, doutor, geralmente, o modo mais adequado
econômico e rápido da nossa atuação. Ou quando o senhor já tem em mãos o resultado do exame criminológico e nos contrata para darmos como consultores um parecer sobre, doutor Alvarez, doutor João Ricardo, de fato está perfeito, não tenho o que contestar. Ou são contestáveis estas e estas afirmações, colocações e conclusões. Então, este é um trabalho nosso como consultoria, em que avaliamos o documento produzido e também falamos com os familiares. Coisa que geralmente não está no trabalho do exame criminológico. Até porque, doutor Alvarez, um dos nossos entendimentos que no exame criminológico precisa-se avaliar, conversar, saber informações dos familiares, porque um dos meios de avaliar a possível reincidência ou não de um indivíduo preso em cumprimento de pena para mudança de regime é o quanto ele vai ser acolhido, apoiado pelos seus familiares que estão no mundo externo. E existe a nossa outra atuação, doutor, que aí já não é como consultores, para avaliar só o papel e falar com os familiares. É o nosso trabalho como assistentes técnicos, de onde o médico vai acompanhar o médico, o psicólogo, já que não pode acompanhar o psicólogo do Estado, vai marcar um horário específico e o assistente social também vai marcar um horário específico. Então, temos esses dois modelos de atendimento aos vossos clientes. Cara, que interessante, porque eu posso, então, já ter aquele exame criminológico, e aí, às vezes, a gente pode pensar, pô, perdi a chance, porque já foi feito o exame criminológico, eu não vou ter como contestar agora que ele já está feito. Mas aí você pode pegar esse laudo e fazer um parecer em cima do laudo. Muito interessante isso. Eu tenho... Pode falar, pode falar. Só para complementar, professor, porque até essa pergunta é muito legal responder. E, geralmente, também os advogados criminalistas esquecem-se que podem quesitar também para a produção do exame criminológico. Então, nós podemos também ter um trabalho, nós que eu digo assim, a nossa equipe, mas várias equipes aí pelo Brasil, com profissionais muito competentes. Então, nós podemos, inclusive, fazer um trabalho anterior de quando é agendado ou de quando é proposto o exame criminológico, que é de quesitagem, tanto para o médico que vai realizar, como para o psicólogo, como para o assistente social. Show de bola. Estava dizendo que a gente... Pode falar, João. Eu tenho duas perguntas aqui. A gente sabe que o pacote anticrime, a Lei 13.964, trouxe uma alteração muito significativa para a gente, dando a competência para o juiz das garantias sobre a admissão ou não do assistente técnico no momento pericial, lá na fase de investigação. Isso eu achei fantástico, uma alteração que pouca gente está sabendo. Já o pacote anticrime não vai ter mais essas suspensões. Acredito eu que isso vai estar em vigor muito, muito logo, né? Tem até previsão aí para em 5 anos a gente ter o juiz de garantias com todas as suas competências. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso inicialmente, tá? Sobre essa possibilidade de atuar no inquérito policial como assistente técnico e como isso reflete aí, na execução, por exemplo, lá no exame criminológico. E aí depois eu faço a segunda pergunta, que é sobre quesitação. Professor, eu queria inclusive registrar aqui que esse final de semana passado eu palestrei na Confraria Criminal e lá vários confrades citaram vosso nome de maneira obviamente elogiosa. Então eu queria fazer esse rápido registro aqui sem atrapalhar o nosso podcast. Muito obrigado. Mas não poderia deixar de registrar. Então, doutor, a nossa compreensão é que, impreterivelmente, deveríamos, porque vários sistemas de justiça mundo afora, já tem como natural, já tem na cultura a participação de auxiliares técnicos, consultores, assistentes técnicos em todas as etapas, incluindo aqui no Brasil do inquérito, e que em outros lugares do mundo tem outras nomenclaturas correspondentes e similares. Então, doutor, a nossa compreensão é que sim, nós atuamos, por exemplo, a vários dos vossos colegas já aí no cenário da investigação defensiva. E que nós podemos ali na fase de inquérito, por exemplo, professor, já suscitarmos a fundamentação da dúvida em relação à rigidez mental. A rigidez mental, tanto pelas doenças mentais propriamente ditas, que podem alterar no todo ou em parte as capacidades de entendimento
e determinação de onde essas pessoas investigadas passariam a ter um primeiro momento o direito ao tratamento e não a prisão, seja ela ali cautelar. E da mesma forma que nós temos especialmente na lei de drogas, professor João Ricardo, especialmente na lei de drogas, que traz assim uma enorme evolução, essa 11343, de deixar muito claro que, além do caso fortuito da força e do força maior, além dessas duas condições, são muito raras, a dependência química em si. Está escrito na lei. Além do caso fortuito e força maior, nós temos a possibilidade da dependência química sendo um fator de discussão das possibilidades de capacidade de entendimento e determinação para qualquer ato, ou diminuídas ou abolidas. E aí nós falamos de dependência química, professor João Ricardo, não só das dependências químicas de drogas psicoativas mais graves, como, por exemplo, cocaína, crack, mas também para o álcool. Sendo que 10% da população do Brasil adulta tem critérios para dependência de álcool, com todas as repercussões jurídicas gerais. Portanto, a fase de inquérito é uma possibilidade, sim, de nossa atuação. Inclusive, o doutor Tiago Bani pode, inclusive, validar ou não essa afirmação aqui das nossas prestações de serviço para a banca dele. Show de bola. Pode falar, Thiago, tá mudo o seu áudio. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Elde. Bom dia, João Ricardo. Bom dia, Rodrigo. Comecei a acompanhar agora, realmente, a importância da assistência técnica. Eu aprendi muito com o Elde recentemente, né? E uma das coisas que eu aprendi com ele, até queria que ele falasse um pouco sobre isso, é a diferença do olhar do perito, que é perito, ou que é médico, que nem atua em perícia, para o olhar de um perito que está acostumado e tem essa expertise em atuar como assistente técnico em defesas criminais. Acho que isso é algo muito importante. Eu vejo muita gente colocar alguns experts de áreas em gerais, contadores, médicos e etc. Sobretudo, né, aqui no que a gente está pensando em perícia médica, em incidente de insanidade mental, algum médico, algum psiquiatra, algum psicólogo que é um bom médico, mas que não tem essa expertise, que não tem essa experiência de atuar como assistente técnico. Acho que o Elde podia falar um pouquinho disso para a gente depois. Eu acho, doutor Tiago, que a questão, assim, é que, de fato, as armas serem pareadas, porque naturalmente, e isso não há nenhuma condenação, nenhuma crítica destrutiva de forma alguma, mas naturalmente, quando o perito ou os peritos estão acompanhados por assistentes técnicos, ainda que muito competentes, ainda que muito interessados, como felizmente é a maioria absoluta dos nossos colegas, quando há a presença do assistente técnico, a tendência dessa perícia ser mais ampla, mais justa e de envolver todos os aspectos absolutamente indispensáveis que muitas vezes, quando o perito está fazendo sem a presença do assistente técnico, ele deixa aquilo como dispensável. E nesse sentido, então, talvez uma das maiores contribuições que nós podemos fazer no nosso trabalho, em qualquer fase, e quando vamos atuar, é da quesitação. Porque mesmo que os senhores juristas estejam habilitados, capacitados, experientes na quesitagem, quando vão fazê-los para o profissional não operador do direito, no caso médico, psicólogo, quer seja engenheiro, contador, a nossa experiência é que a quesitagem do especialista na área que vai periciar é melhor ser feita por um assistente técnico. A gente tem isso, repito, menos pelo hábito e pela cultura, muito menos pelo hábito e pela cultura, porque pela necessidade deveríamos ter em todos os casos. Eu coloquei a minha ideiazinha aqui, porque me surgiu um questionamento, eu quero saber se isso seria possível ou não. A minha atuação como defensor é muito na área da violência doméstica. E o que a gente vê que acontece muito é, o cara bebe, e ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa normal quando ele não bebe, e quando ele bebe, ele vira uma pessoa que acaba agredindo a mulher. Teria como, através de uma perícia médica, eu afirmar, por exemplo, que ele não consegue determinar-se de acordo com o entendimento dele, quando ele está sob o efeito de álcool, para conseguir, por exemplo, uma redução de pena. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, né? Eu buscaria lá na lei de drogas essa previsão para trazer para dentro da violência doméstica, mas seria possível um médico
dentro de uma perícia, afirmar isso, olha, realmente ele tem um distúrbio de álcool que não deixa ele determinar isso de acordo com o entendimento dele. Ele sabe que ele não pode agredir, ele sabe que isso é proibido de acordo com a lei, mas, sob efeito de álcool, ele não se controla. Teria como fazer esse tipo de avaliação? Nossa, doutor Vares, que perguntas ricas, amplas, inteligentes que nós estamos tendo a possibilidade de discutir aqui no vosso podcast. Doutor, nós temos 3 situações. Uma situação é de uma condição clínica chamada embriaguez patológica. O que é a embriaguez patológica? É uma condição em que o indivíduo, em contato com a quantidade mínima de bebida alcoólica, imediatamente ou quase imediatamente, ele tem um efeito desproporcionalmente exagerado daquele esperado da média das pessoas, que já passa a ter atitudes extremas de violência, de intolerância e até de provocar acidentes devido à sua imediata ou quase imediata desorganização. E pasme, doutor Vares, até algumas condições, essa embriaguez patológica pode acontecer nesses indivíduos muito sensíveis a grandes reações por pequenas quantidades de álcool, até quando, por exemplo, faz ingestão, uso de xarope que tem lá álcool como um dos seus componentes. Então, a embriaguez patológica é uma dessas possibilidades clínicas que leva às incapacidades de entendimento e determinação. Doutor, nós temos que diferenciar muito bem o uso de álcool em que o indivíduo está ali em plenas condições de compreender quando começou o uso do álcool e das consequências que pode vir a ter pelo uso do álcool. Esta é aquela condição que, inclusive, cai em vários concursos públicos do acto libera em causa. Então, o indivíduo assumiu, no momento que ele teve o primeiro contato com a bebida alcoólica ou qualquer droga, as consequências que poderiam ter, independente da vontade dele, dali para frente. Este daí, geralmente, nós não conseguimos trazer defensabilidade técnica. Agora é a parte mais importante, doutor. 10% da população adulta brasileira tem critérios para dependência de álcool, ou seja, critérios clínicos para abstinência, tolerância, dificuldade de controle, que leva à dependência química. E dentre os indivíduos com critérios para dependência química, 10% da população adulta brasileira. Nós temos associado a esses 10% de pessoas 90% dos crimes violentos, seja quer cair do andaime, causar um acidente, assim por diante. Portanto, doutor, com a Lei 11.343, materializou-se de maneira separada, porque antes não aparecia a palavra dependência química em doença mental. A lei traz, além do caso fortuito da força maior, a dependência química, que sim, respondendo positivamente a sua pergunta, em um conjunto de pessoas, por avaliação pericial, nós provamos que ao tempo daquela agressão havia incapacidades de entendimento, ou seja, de interpretação, ou incapacidade de controle, de determinação. Portanto, existem situações, sim, de incapacidade de entendimento e determinação por embriaguez patológica, por dependência química, e não teremos essa possibilidade quando fica claro que o indivíduo não é dependente, não tem embriaguez patológica e assumiu, ao tempo de iniciar o uso, o risco. Doutor, olha que interessante, eu quero só pontuar para o pessoal que está assistindo aqui, talvez o pessoal não tenha assim, entendido a importância do que o doutor Eudes acabou de dizer, tá? Só para situar você em defesa criminal, você que está assistindo aqui, quando a gente fala sobre capacidade, a gente está falando sobre imputabilidade. A capacidade do indivíduo que cometeu um fato típico e que não lhe alcança nenhuma excludente de licitude, ele responder pelo delito. É pressuposto de aplicação de pena. Beleza? Vamos lá. O que o leigo e até mesmo alguns advogados, eles olham para a inimputabilidade? Ele fala assim, o inimputável é o louco. O semi-imputável é o meio louco. É isso. Conceito leigo. Agora, quando a gente pega o que a lei diz, fala lá que o inimputável é aquele que é inteiramente incapaz de compreender a licitude do fato e de se autodeterminar.
conforme o entendimento do que ele entendeu que é errado. Não é ou. Desculpa, não é e, é ou. Tem algumas pessoas que são inimputáveis, totalmente inimputáveis, que eles entendem exatamente a ilicitude do fato. Eles entendem isso é errado, eu tenho total compreensão. O S que ele não tem é a capacidade de autocontrole para se determinar conforme entendimento. Entende que o negócio é bem mais embaixo? Aí o pior de tudo agora. Aí se eu estiver falando bobeira, por favor, doutor Eudes, me interrompa. O semi-imputável, ele não é o meio louco. O semi-imputável também utiliza na sua elementar o inteiramente. Só que aí ele fala que não é que ele é inteiramente incapaz, ele não é inteiramente capaz de entender a ilicitude do fato ou se determinar. Então, não é que ele é 50% louco. Tá? Tô usando o termo chulo aqui. Aquele indivíduo que ele é 99% capaz de entender a ilicitude do fato, ele também é semi-imputável, porque ele não é inteiramente capaz de entender a ilicitude do fato. E, às vezes, ele tem uma diminuição pequena na capacidade de entender a ilicitude ou na capacidade de autocontrole. E, ainda assim, ele é semi-imputável. E quantas vezes você, advogado, perde a oportunidade de pedir um incidente de sanidade mental porque o seu cliente, claramente, ele tem uma diminuição, ainda que mínima, da capacidade de entendimento da ilicitude ou do autocontrole. Concorda, doutor Eudes? Professor, e assim, fazendo apenas complementações, até porque a sua linha mestra de raciocínio é assim, exemplar, clara e pedagógica. Na questão aqui do ou, é incapacidade de entendimento ou determinação. E nessa incapacidade de determinação, que o indivíduo entende, mas não é capaz de controlar, nós temos uma doença mental, professor João Ricardo, chamada transtorno explosivo intermitente, que, para ser pedagógico, seria um indivíduo de pavio muito curto, até invertido, de modo que, por pequenos estímulos desagradáveis, ele tem reações desproporcionalmente exageradas de agressão. O transtorno explosivo intermitente é um tipo de doença mental que leva a imediata e, na maioria das vezes, total incapacidade só de determinação. O indivíduo tem a capacidade de entendimento, mas não tem a capacidade de autocontrole, de determinação. Professor, mais uma, voltando à dependência química, que é um tema, assim, muito importante pelas questões epidemiológicas. 0,5% da população adulta dependente de cocaína, 10% da população adulta dependente de álcool. O exemplo das dependências químicas pode levar tanto a incapacidades totais ou parciais de entendimento e determinação ao mesmo tempo. Talvez o que o professor João Ricardo quis dizer é o seguinte: olha, vejam a capacidade de entendimento ou de determinação, só que quando falamos de dependência química, professor, nós podemos ter a possibilidade dessas duas condições trabalhando, ocorrendo ao mesmo tempo do ato ali antijurídico. Professor, uma outra complementação, assim, muito legal, muito legal. A lei não está escrito na lei que o senhor chamou pedagogicamente, eu tenho certeza, meio louco ou meio doente mental. É o indivíduo que está com essa capacidade limitada. E a limitação pode ser a partir de 1%. Tanto é que a grande vantagem do ponto de vista defensivo é da redução de pena e do ponto de vista da pena, a redução do pena. E do ponto de vista aqui médico, porque não é porque eu sou perito, assistente técnico, eu deixei de preocupar com a saúde das pessoas. Quando verificada uma condição clínica, isto coloca para o defensor, para o advogado de defesa, o pleno direito de solicitar o tratamento preso ou não, que é um direito muito negligenciado das pessoas, de entender que doença mental e dependência química, tudo bem não. São condições que precisam de tratamento, sim, independente de onde estiver. E olha só, um outro ponto muito interessante de identificar é o tempo dessa inimputabilidade ou semi-imputabilidade, né? Porque ela pode se manifestar de forma superveniente à data do fato. E ainda assim, isso é importante para o processo, né? Aqui, né, dizendo no nosso olhar jurídico, e daí depois eu quero ouvir o Elde, no nosso olhar jurídico, né, a incapacidade superveniente, ela gera uma suspensão do processo,
Porque se o sujeito era ao tempo da ação capaz, ele só pode responder por aquela ação com uma pena. Só que se nesse momento ele não tem capacidade, ele não pode ser submetido a uma pena. Então a consequência na lei, que está lá nos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal, é a suspensão do processo. Então, além dessa identificação que o João citou e que o Eldio já comentou, que é muito importante, sobre a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, também é importante identificar, né? E isso é muito importante na matéria processual, na instauração de um incidente de sanidade mental, a existência de uma superveniência ou não. Porque muitas das vezes, e já aconteceu isso comigo, no começo da carreira, eu me lembro que eu tive um caso assim, inclusive, que a gente pediu a instauração do incidente de sanidade mental e o juiz perguntava para os policiais, era um caso de tráfico de drogas, o juiz perguntava para os policiais na audiência, olha, ele era capaz na data do fato? Quando vocês encontraram ele, vocês conversaram com ele, ele era capaz? Ele estava bem? Ele respondia as perguntas? E o juiz não me entendia. Eu não estava falando da data do fato. Eu estava falando de agora. Eu queria saber naquele momento, né? Eu estava alegando uma incapacidade superveniente. Eu quero ouvir você também um pouco sobre isso, Eldio. Professor Tiago, muito obrigado pela oportunidade dessa resposta. Olha, a gente tem... Eu sempre costumo lembrar, uma vez que o então ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso, disse que, publicamente, que ele preferia morrer a estar no sistema prisional brasileiro. Então, eu sempre lembro isso para ir a outro ponto epidemiológico. Aqui eu estou usando a palavra epidemiologia para falar em porcentagem de pessoas doentes. O sistema carcerário brasileiro, acho que o mundo afora, mas especialmente o brasileiro, até a partir da carona nessa afirmação do então ministro, professor José Eduardo Cardoso, ele é adoecedor do ponto de vista psíquico, psiquiátrico, psicológico. Conclusão, existe sim, professor Tiago, pessoas já ou em cautelar ou cumprindo pena que no sistema prisional passa a desenvolver adoecimentos depressivos, ansiosos, demenciais, bipolares, psicóticos, e que, quando esse adoecimento, e que acontece uma porcentagem significativa de pessoas, atrapalha o entendimento, a interpretação do indivíduo de saber o caráter educativo do sistema prisional, isso por avaliação tanto direta, ou seja, presencialmente com o vossa cliente, ou indireta, a partir de análise de documentos médicos, de prontuários do próprio presídio, nós podemos sim pedir os senhores, né, solicitam essa suspensão até que o indivíduo receba o adequado tratamento e obtenha a melhora, deixando em condições de interpretar o caráter da necessidade da aplicação do sistema prisional. E uma outra importante característica, que às vezes, professor Tiago, participamos de alguns casos assim, existe o processo do qual várias pessoas, vários dos nossos clientes, estão respondendo ao mesmo tempo por uma determinada acusação ou crime já confirmado. E que um daqueles indivíduos que está nessa resposta de um crime só praticado por vários, ou vários estão sendo acusados, quando um desses adoece, ele é, por sobreveniência de doença mental, retirado, e para esse indivíduo especificamente, se interrompe os procedimentos jurídicos até que obtenha o tratamento adequado. E aí abre, inclusive, a possibilidade do indivíduo sair do sistema prisional e ir receber tratamento em uma clínica particular especializada. Doutor Eldio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tiago aqui, coisa rápida, eu não quero tomar o tempo, o nosso anfitrião é o doutor Eldio, mas eu estou vendo que o pessoal aqui nos comentários estão perguntando sobre questões processuais. E o doutor Tiago Bunin, ele é um fera nessa questão processual. Semana que vem a gente vai ter aí uma imersão do Formando Criminalistas, e eu quero... Na outra, exatamente. Semana que vem ainda tô aqui no podcast de novo. Eu quero que o Tiago fale rapidamente questões processuais, as consequências processuais do reconhecimento de uma semi-imputabilidade no curso do processo, o que acontece com o processo, o que acontece se o indivíduo não mais recobrar a consciência, o que acontece se ele
acaba restabelecendo a capacidade mental dele no curso dessa suspensão. Fala pra gente rapidamente as implicâncias processuais que dizem respeito a esse reconhecimento da superveniência de uma incapacidade e quando ele recobra a sua capacidade mental, que acontece no processo. Bom, vamos lá, né? Rapidamente. Ali no artigo 149 e seguintes, do Código de Processo Penal, tá? Faz o pedido de instauração de incidente de sanidade mental, e esse incidente de sanidade mental pode ter alguns resultados. A constatação de que seu cliente era inimputável ao tempo do crime. A norma diz que o processo vai continuar, e ao final, se for provado os demais elementos do crime, fato típico, antijurídico, e na culpabilidade constatou-se que ele era inimputável ao tempo do crime, ele vai receber uma sentença de absolvição imprópria, né? E vai ser submetido a uma medida de segurança. Bom, o resultado pode ser que seu cliente era semi-imputável. O processo vai prosseguir da mesma forma, e se, no caso, houver uma sentença condenatória, ele vai receber uma diminuição de pena por ser semi-imputável. Agora, o processo pode constatar que o seu cliente está inimputável agora, de maneira superveniente, e não era inimputável ao tempo do fato. Nesse caso, o processo vai ficar suspenso. Essa que é a consequência. Suspenso por quanto tempo? Suspenso até o sujeito recuperar as capacidades normais ao tempo de ter... Se ele estiver preso, ele vai para liberdade? Responde só isso aí. Se ele estiver preso, ele vai ficar em liberdade? Não necessariamente isso é uma medida automática, tá? Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal da ministra Rosa Weber que ela fala que automático seria a quebra da prisão preventiva e a transformação da prisão preventiva numa internação provisória. A medida de internação provisória, pouca gente conhece, ela é tida como uma medida cautelar alternativa à prisão, está no artigo 319 do CPP, salvo engano, agora eu não vou me recordar o inciso corretamente, mas acho que o 6. Se alguém tiver com o Vadimeco, eu estou no trânsito, se o Rodrigo que está com a tela do computador aí aberta, eu sei, puder olhar, mas acho que é o 319, inciso 6. Eu tenho um Vadimeco. Professor, né? Olha aqui, ó. Eu tô no carro, tá? Mas aqui, ó. Tá na mão. Pera aí. Vamos. O que você quer, Thiago? Olha aqui, mais rápido. E mostrar o pau, né? Eu falando aqui no carro. Vou achar antes que o João Ricardo. 319, inciso 7. Medida de internação provisória. Só que não pode ser tão automática assim, tá? Por quê? Porque essa medida de internação provisória, ela não é uma simples medida de segurança em caráter preventivo. Ela não é tão equiparada à prisão preventiva. Por quê? Porque a lei fala que a internação provisória só é possível nos crimes com violência ou grave ameaça. Então ela faz esse recorte. Só é cabível nos crimes com violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, se o sujeito é acusado de um crime de estelionato e lavagem de dinheiro. E foi instaurado um incidente de sanidade mental e constatado que ele teve uma incapacidade superveniente. Esse sujeito tem que ficar em liberdade, porque não cabe a medida de internação provisória porque o crime não foi com violência ou grave ameaça, tá? E aí, só fazendo uma última observação. Esse incidente de sanidade mental pode ser pedido a qualquer tempo? Sim, pode ser pedido a qualquer tempo, tá? O colega perguntou aqui, pode acontecer o pedido nas alegações finais? Sim, só que ele é um incidente. Você vai protocolar ele em apartado e isso vai gerar um outro processo que vai tramitar em separado da ação penal. Beleza? Ô, Thiago, o pedido pode ser dentro também, não pode? De instauração? Você pode fazer dentro, mas normalmente quando você faz dentro, o magistrado vai pedir para pegar aquele seu pedido, desapensar ele do processo e instaurar apartado. Tá? É tecnicamente correto que ele tramite separado do processo criminal. Tá? Agora, olha só. Olha que eu faço dentro, por isso que eu tô perguntando pra você. Eu sempre peço dentro. Aí, claro que vira um incidente. Porque ele pode negar, ele pode falar pra mim, não vou fazer. Entendeu? Mas enfim. Exatamente. Mas olha que questão interessante, o Rodrigo. O João Ricardo vai lembrar disso e eu quero perguntar isso pro Elde. A gente tá falando aqui muito de incidente de sanidade mental, pensando no réu e etc. Tá? Thiago, parou seu som. Não, foi de propósito. Tô no trânsito, desculpa. Não tô dirigindo, tá, gente? Óbvio, tô no banco de trás do carro aqui, não tô dirigindo. Bom, só uma observação. A gente pensa muito no réu, mas vamos pensar no lado da vítima? Por que eu tô dizendo isso? O João Ricardo é um advogado que atua, né, sobretudo em tribunais do júri. E o João vai lembrar de um caso que eu tive, um júri que eu fiz em Anastácio. O João tava lá nesse júri, e era tentativa de homicídio. Não é incomum que nos casos de tentativa de homicídio,
e o Rodrigo vê muito isso também em violência doméstica, eu tenho certeza, que eles façam laudos periciais para constatar algum dano moral, algum dano psíquico causado à vítima. É aquela vítima que vai dizer que depois das agressões, né, sofreu com depressão, teve crises de pânico, etc, etc, etc. Né? O laudo pericial normalmente vai constatar isso. E aí, Elde, como me valer de um assistente técnico para poder dar aqui um parecer e contrapor essa ideia do perito oficial? Nossa, eu confesso que não sabia que eu já sabia que o podcast era de alto nível. Eu só não sabia que era de altíssimo nível. Professor Tiago Bunning, inclusive nosso contratante de várias causas, olha só, nós temos uma matéria em psiquiatria forense, psicologia jurídica e serviço social jurídico, que é da vitimologia. Então, a vitimologia, porque aqui o nosso tom está parecendo que só avaliamos os acusados, os réus, em cumprimento de pena. Então, nós temos, professor Tiago, a disciplina de vitimologia. Então, na disciplina de vitimologia, nós avaliamos as condições psíquicas das vítimas, ou ditas vítimas, ou referidas como vítimas, tanto do antes da ocorrência do fato agressivo, do fato antijurídico que está sendo relatado, como logo após e como depois. E aí, cria uma aura, professor Tiago, parecendo que os profissionais da nossa área, da psiquiatria forense, da psicologia jurídica, têm técnicas espirituais, estratosféricas. E não, nós nos baseamos em informações qualificadas, quer sejam diretas, ou seja, aquela que nós entrevistamos tecnicamente a vítima, com entrevistas estruturadas, aplicação de escalas, de testes, e que, inclusive, conseguimos quantificar elementos psíquicos de memória, atenção, concentração, afeto. Isso acontece especialmente nas questões da temática dos crimes contra a honra e a dignidade sexual. E também nós podemos fazer essa avaliação, professor Tiago, das vítimas na disciplina vitimologia, com as técnicas de vitimologia, sem ter tido nenhum contato com a pessoa a ser avaliada. E isso nós nos fundamentamos, de novo, em técnicas e metodologias, quer sejam elas relatórios, prontuários médicos, prontuários psicológicos, avaliação e descrição de informações através de familiares, de testemunhas e de outros atores do processo judicial. Então, a resposta, professor Tiago, é sim, tem disciplina para isso, que se chama vitimologia. Uma outra questão, professor Tiago, nossa, que pergunta legal. Quando se fala, por exemplo, de ortopedia, é possível quantificar uma sequela, quantificar matematicamente, por exemplo, a amplitude entre o movimento do braço e o antebraço numa lesão de cotovelo. Qual foi a porcentagem matemática sequelar? Nós temos também, pegando carona nessa terminologia muito pertinente que o senhor usou, do dano psíquico. Nós respondemos se há ou não dano psíquico e qual que é a porcentagem desse dano psíquico quando positivo, que é a chamada avaliação da perda patrimonial. Isso também não tem nada de magia. Nós cruzamos, tem ou não tem dano psíquico? Se tem dano psíquico, qual é a porcentagem? Ou seja, qual perda patrimonial de acordo com a tabela da SUSEP, Superintendência de Seguros. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui, que eu até anotei várias aqui, nem sei se vai dar tempo, mas enfim. Eu tive uma ideia aqui incrível. Dentro da violência doméstica, hoje, nós temos o dano moral presumido. Então, toda vítima de violência doméstica, presume-se que houve um dano moral com ela, e o juiz criminal já fixa na sentença um valor mínimo de dano moral. Qual que é a nossa grande batalha? Mostrar que, tudo bem, é um dano moral presumido, mas existem casos que esse dano moral não aconteceu. Que esse dano psíquico ali naquele caso, ele não chegou a acontecer. Ele não chegou a se externar, porque nos outros crimes se exige uma comprovação. Na violência doméstica, não. Ele já parte dessa presunção. Mas ela não é uma presunção absoluta. Ou seja, eu posso fazer prova em contrário. Seria possível, nesse estudo de vitimologia, e com isso que você acabou de falar, eu pedi uma perícia, por exemplo, dentro do processo, para entender se aquela vítima específica sofreu ou não um dano moral?
para poder discutir isso, por exemplo? Tem como o médico afirmar ou não isso? Olha, quero falar aí para o nosso público que quanta qualidade nessas perguntas. Professor, assim, vamos dar a César o que é de César e vamos dar a Cristo o que é de Cristo. A temática dano moral não está na seara do nosso trabalho. Uhum. Agora, eu posso estar, a partir do dano moral, relacionando com o dano psíquico. O que eu estou querendo dizer para o senhor? Eu vou tentar ser o mais pedagógico e rápido possível. Quando falamos em dano moral, não está na nossa seara. Agora, dentro do dano moral, o indivíduo, a vítima, a dita vítima, a relatada como vítima, pode, além das questões morais, ter ou não uma repercussão na sua saúde mental, emocional e comportamental. Então, professor Rodrigo, vamos lá. Está sendo discutido o dano moral. Aonde que aí o psiquiatra, o psicólogo, o jurídico, o assistente social entra? Deu uma pequena travadinha. Já voltamos. Enquanto isso, eu vou ler aqui. Só para eu relembrar. Sabe o que eu pensei até, Rodrigo? Só comentando isso que o Elde falou. Olha que interessante. É uma coisa que você tocou num ponto, né, importantíssimo, e um ponto que a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul lutou muito, porque essa indenização por dano moral presumido, né, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela acabou sendo levada para o STJ através de recurso repetitivo, e eles decidiram que realmente às vezes não precisa ser discutida, tá ali, tá presumido, às vezes nem tem contraditório sobre isso, e a gente esquece. O Rodrigo, como ele só atua, né, em violência doméstica, ele está muito ligado nisso. E muitas vezes o advogado esquece. É algo importante. Você fica muito pensando no fato, e aí às vezes esquece de quesitar isso, de perguntar, de produzir provas sobre isso, né? Então é interessante fazer perguntas sobre isso na audiência. E a ideia que eu ia dar, já para voltar até a palavra para o Elde, olha só, se você tem condição de colocar o Elde como assistente técnico num caso como esse, você pode até combinar com ele, né, de repente, e fazer uma estruturação genérica, abstrata, que você possa usar em todos os casos que você tiver de violência doméstica, e para alguma particularidade, você utilizar de alguma pergunta diferente ou não. Mas pensa só em você ter um esqueleto pronto de quesitações para você fazer nesses crimes de violência doméstica. Algo muito interessante e que poucas pessoas se utilizam na prática. Ô, Thiago, e até complementando, para devolver a palavra para ele, que eu já faço 2 perguntas em uma, dentro da violência doméstica, você tem todo um contexto que é muito desprezado, que é esse estudo da vitimologia, porque o advogado, ele vai tentar fazer o quê? Nas perguntas dele, tentar entender o histórico do casal, e o juiz vai cortar. O juiz vai falar, você não pode ficar perguntando o passado da vítima, a gente não está aqui para discutir o passado da vítima. E realmente, ele está certo. Agora, numa avaliação psicológica, numa avaliação de vitimologia, que nem o Elde colocou aqui, muito bem colocado, um estudo completo daquela situação, eu posso mostrar, por exemplo, que aquele era um relacionamento conturbado para os 2 lados. Não que isso justifique aquilo que aconteceu, mas eu já tive casos em que esse estudo pôde levar a uma conclusão final do juiz que aquela vítima estava mentindo, por exemplo. Que, olha só, por várias vezes ela disse que ia fazer uma acusação falsa, por várias vezes aquele relacionamento tinha uma alienação parental de um filho, por várias vezes aquela situação não deu credibilidade a mais para a vítima, porque ela já ganha essa credibilidade com a Lei Maria da Penha. Mas ela também é uma credibilidade que não é plena, vamos dizer assim, né? Ela tem esse... eu posso fazer prova em contrário, pode falar. E aí é só bom lembrar o pessoal, porque tem alguns tipos penais que você não vai conseguir muito provavelmente uma absolvição confirmatória no sentido de que o seu cliente não cometeu o fato ou que o crime não existiu. Muitas vezes esses crimes de alcova que acontecem na clandestinidade do lar, sem estar na presença de testemunhas, a absolvência ela vem pela insuficiência de provas. E é o advogado se utilizando, inclusive, da perícia técnica, perícia testemunhal, se utilizando dos elementos fáticos que ele colheu através de toda a instrução, que ele vai mostrar que não há um standard probatório que atribua ao juízo um nível de certeza tamanho a ponto dele, além de qualquer dúvida, entender pela condenação do réu. Vai lá, doutor Elde. E até porque ele reflete no 59. Só a última colocação. Ele reflete no 59. Bem como o comportamento da vítima.
Então, esse estudo de vitimologia completo dentro de um processo de violência doméstica, eu acho que seria fantástico. É possível fazer esse estudo para falar sobre o comportamento da vítima em si, assim, se isso pode ter contribuído ou não para o fato. Claro que não é para justificar o fato, mas é só para você ter, por exemplo, uma pena no mínimo, algo nesse sentido. Não sei se deu para compreender. Vou fazer duas observações, professor Rodrigo. Uma é, primeiro, voltando à questão assim, vamos dar a César o que é de César, a Cristo o que é de Cristo. A matéria... Sei lá, acho que o Thiago vai fechar. Tá. A matéria dano moral, ela não está nas nossas disciplinas de estudo. O que nós fazemos é vermos o conteúdo intelectual que foi produzido nesta matéria de dano moral, mas o que nós vamos contribuir é que, assim, não é todo dano moral que ocorre ao mesmo tempo com dano psíquico. Ou seja, as pessoas que são vítimas, elas têm capacidade de resiliência, ou seja, de reagir à questão para a qual elas foram agredidas ou ameaçadas, ou questões semelhantes, de diferentes maneiras. Não é o fato de ser vítima que automaticamente gera um prejuízo, um dano e um adoecimento mental. Porque se gera o adoecimento mental, aí a nossa compreensão é que tem um processo que tem uma possibilidade de indenização à parte. Ou seja, está muito claro nas leis e que nós, profissionais, nos valemos dela como técnicos, que é o seguinte: se algum dano foi causado, este dano deve ser reparado, inclusive na forma de indenização. Portanto, professor, primeiro, todo dano moral tem consigo impreterivelmente dano psíquico? Não. Pelo contrário, a maioria das vezes não tem um correspondente dano psíquico. E se tem esse dano psíquico, nós avaliamos qual é a porcentagem de perda patrimonial. Ou seja, qual que é o prejuízo que essa pessoa está tendo. Quer seja na esfera da atenção, da concentração, dos afetos, da capacidade de trabalho. Repito, essa matéria ainda é mais usada, mais respeitada e mais solicitada na temática de crime contra a honra e dignidade sexual. Em outras esferas, muito mais como exceção do que como regra. Legal. E pode falar, pode falar. Não, outra pergunta que o senhor fez, eu me perdi, peço desculpas. Não, era que, como você estava falando dessa vitimologia, a gente acaba, como advogado, não podendo, dentro de um processo de violência doméstica, fazer perguntas sobre o passado da vítima. Porque, normalmente, as perguntas são realmente muito invasivas, não é a vítima que está sendo julgada, mas, num contexto de relação doméstica, existe muito um conflito entre os dois. Então, era um relacionamento conturbado, em que, por exemplo, o réu fala que a vítima está mentindo, que a vítima está tentando prejudicar ele, e por isso que está fazendo, por exemplo, aquela denúncia. E aí eu preciso entender como é que é o comportamento dessa vítima na linha do relacionamento, para eu poder mostrar para o juiz que aquela presunção da palavra da vítima, que pela lei da violência doméstica é maior, então o que a vítima fala tem um grau maior de certeza, pela própria lei, eu preciso desacreditar, entre aspas, isso. Eu preciso mostrar que essa vítima mantém um histórico ali no relacionamento dela com o réu, de situações que são extremadas. Por exemplo, ela já falou que ia denunciar o cara, ela tem um ciúme excessivo, tem situações ali, como se fosse uma alienação parental, vamos dizer assim, né? Provar que tem algo excessivo naquela conduta da vítima, para demonstrar que o que ela está falando pode não ser verdade. Esse estudo de vitimologia, ele abarcaria essas situações? Abarcaria também. Nós temos uma questão, professor Rodrigo, que ainda é cientificamente muito imaturo no Brasil. Ou seja, há essa possibilidade que na temática de família já existe, mas de maneira mais frágil. Porque eu queria relembrar aqui uma questão. Deu um pequeno cortezinho. Vamos ver se volta. Quanto dá? Travadinha aí, né, Rodrigo? Quanto dá essa travadinha? Deixa eu até falar uma próxima pergunta que eu quero fazer para ele, porque a perícia médica, ela vai começar a ser um requisito de um delito. Olha que loucura isso. Tem um projeto de lei que está na mão do presidente, está na mão do Bolsonaro, para sancionar ou não, que ele prevê o crime de violência psicológica contra a mulher. Só que é uma coisa impossível. Como é que um delegado vai afirmar que houve uma violência psicológica? É algo inimaginável. Exato. Então, Rodrigo, depois que ele respondeu, eu queria perguntar isso. Pode falar. Só para deixar claro para o pessoal que está acompanhando aqui, por exemplo, a Renata falando sobre justificativa de agressão. Obrigado pela participação, Renata.
nós não estamos aqui justificando a agressão, muito pelo contrário, a gente está falando sobre o reconhecimento pericial das consequências, dos vestígios, do tipo de fator que é pós-crime, que pode eventualmente ser reconhecido para ajudar no convencimento do magistrado no momento da imposição de qualquer tipo de sanção, penal ou extrapenal. Né? Então, a ideia da gente falar, por exemplo, dano moral não é esfera da perícia forense, é no sentido de falar, eu não tenho como quantificar de 0 a 100, de 0 a 10, quanto que a pessoa se sentiu angustiada, quanto que ela se sentiu moralmente abalada. Né? É difícil a gente quantificar de maneira objetiva, mas o que o doutor Eudes está falando é que, muito embora não haja possibilidade da gente periciar um dano moral, o dano moral, a consequência do dano moral, ele gera assim, repercussão física. O indivíduo se debilita fisicamente. E aí, a partir do momento que você tem um aspecto corporal, aí, claro, isso pode ser quantificado de forma médica. Né? Aí, porque só para o doutor Eudes entender que ele deu uma pequena saidinha ali, um dos nossos ouvintes aqui estava perguntando sobre justificativa da agressão, como se a perícia justificasse uma agressão. Muito pelo contrário. A perícia, eu acho que você vai poder conceituar melhor para a gente, o objetivo da perícia seria registrar no mundo objetivo e processual as consequências do delito, né? Até porque, João, só antes de passar a palavra, nós temos outras teses que não a absolvição. Eu não estou justificando para falar, ele não fez isso porque ela fez isso. Eu estou colocando porque tem várias outras teses. Por exemplo, injusta provocação da vítima. Eu tenho outras coisas que eu posso colocar no 59, quando o juiz for dar a pena pelo crime que ele cometeu, ele pode analisar o comportamento da vítima naquela situação específica. Então, tudo isso, se eu tiver um laudo pericial que me ampare para mostrar isso para o juiz, eu posso conseguir, por exemplo, uma redução de pena, e não a não aplicação. Mas pode ir lá, doutor. Professor, pegando carona aí com o professor João Ricardo, é o seguinte, existe uma questão também, quando nós estamos falando aqui num cenário de defesa, que é o nosso foco aqui, de contratação de assistente técnico, passa a criar de maneira, assim, muito, algumas vezes distorcida, de entender que a assistência técnica sempre vai beneficiar o cliente. E muitas vezes, quando nós fazemos a avaliação do inteiro teor daquilo que nós podemos contribuir, nós vamos, pelo contrário, recomendar, professor João Ricardo, professor Rodrigo, não vá por esta linha defensiva, porque não há o que aproveitar do nosso trabalho. Até porque foi muito legal o senhor já ter falado da questão que esta é uma tese de várias. Eu acho que aqui no nosso podcast um grande objetivo é amplificar na cabeça dos nossos ouvintes as possibilidades teóricas, metodológicas, científicas. Então, não é porque contratou o assistente técnico que automaticamente vai se ter uma tese defensiva, mas vai se ter o esclarecimento se ela é viável e, em sendo viável, quais os meios que ela vai ser utilizada pela maestria advocatícia. Eu sempre deixo claro para os clientes finais que, na verdade, nós somos assistentes técnicos. Quem é o maestro da causa é o advogado, é a advogada. Show. A linha é que não é justificativa, né? Isso que o pessoal confunde. A ideia não é falar a vítima tem culpa pelo que aconteceu. A ideia, dentro de um processo, às vezes, é entender se isso aconteceu ou é uma mentira. Então, não estou culpando a vítima pelo aquilo que aconteceu, mas eu estou entendendo numa situação do contexto, se eu consigo, através de um acompanhamento psicológico, entender se isso, por exemplo, é algo que já acontecia muito dentro do relacionamento. E se eu mostro isso para o juiz, eu enfraqueço a prova. Eu não estou querendo dizer, vítima, você era ciumenta e por isso que você apanhou, porque isso não justifica ela ter apanhado. Mas eu tenho teses que eu posso justificar. Olha, naquele momento específico da agressão, e existe um inciso específico na lesão corporal que vai falar isso. Se houve uma injusta provocação da vítima, assim como no homicídio. Olha, naquele momento, o ciúme foi tão excessivo da vítima que ela foi e, por exemplo, xingou o cara, chamou o cara disso, daquilo, daquele outro. Não que isso justifique ele ter batido, mas isso talvez possa ser uma causa de redução da pena. Por quê? É uma injusta provocação. Se eu xinguei uma pessoa, eu cometo um ilícito. E a partir dali, a reação dele foi desproporcional, ele vai receber o crime. Basicamente isso. E aí, doutor Elde, eu queria colocar uma situação... Rodrigo. Oi. Desculpa, antes de passar para o próximo tema, a gente está aqui conversando majoritariamente com criminalistas, né? E eu acho que, independente da gente estar atuando na advocacia criminal ou não, ou na condição de familiar, de amigo, na sociedade, a gente tem que tentar, de alguma maneira, envolver as pessoas ao nosso redor para explicar
o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 fala: todo aquele que concorre com o crime incide nas penas a ele cominada na medida da sua culpabilidade. Então, a gente tem um princípio basilar no ordenamento jurídico, que é a individualização da pena. E quando a gente fala em perícia criminal, quando a gente fala em processo, quando a gente fala nessa investigação dos elementos fáticos que precederam o próprio delito, a gente está falando na tentativa de uma descoberta dos limites de uma culpabilidade de alguém, para saber até que ponto ele tem culpa individualizadamente, para que ele não tome um dia mais ou um dia menos de pena. Então, quando a gente busca esses elementos que são aleatórios ao crime, né, mas que têm pertinência, até porque a gente não julga a lei, a frieza da lei, a gente julga um fato, a gente não julga uma pessoa. Outra sacada também que eu falo muito no júri. No júri não se julga pessoas. Pessoas são julgadas por Deus, a gente julga fatos. E os fatos, eles são cometidos não isoladamente. E quando a gente deixa de investigar as questões que cercaneiam o fato e que têm pertinência com ele, e muitas vezes que motivaram ele, a gente está fechando os olhos para uma verdade. E no processo criminal, independente da parte que você esteja, acusação ou defesa, todos nós buscamos a mesma verdade. Quanto mais informações nós tivermos sobre os fatos que estão relacionados à verdade, a gente alcança a verdade material, que é muito difícil de ser alcançada, de uma maneira mais efetiva. Sim. Eu queria passar por um tempo, porque não vai dar tempo, e inclusive já fica aqui o convite para a gente poder fazer um podcast só sobre crimes sexuais, que eu acho que assim, é muito interessante, para eu poder fazer uma pergunta. A participação do médico psiquiatra, do psicólogo, vai ser assim, fundamental quando a gente começar a falar. Deixa eu colocar ele de novo aqui, que eu vou precisar da resposta dele. Não vai dar. Ele tem que ouvir essa parte que eu vou falar. Pera aí rapidinho, pessoal, só mandar o convite de novo. Tá. Que nem o pessoal tá falando aqui, ó. Não, a gente tem que apoiar a vítima, tem que ter indenização, sim. Eu concordo com tudo isso, inclusive qualquer crime tem que ter. Mas eu acho que isso não é uma discussão para dentro do processo criminal, tá? Deixa eu fazer a pergunta aqui rapidinho. Você consegue me ouvir, doutor? Sim. Sim? Tá. Vamos lá. Existe uma lei que está para ser sancionada, está lá com o Bolsonaro. Se ele bater a caneta ali, vai ser sancionada, em que estabelece o crime de violência psicológica contra a mulher. E a redação dele fala assim, ó, causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, enfim. Qual que é o ponto? Causar dano emocional. A partir do momento que esse crime entrar dentro do Código Penal, vai ser indispensável eu ter junto comigo um perito forense, né? Um perito de psiquiatria ali para poder falar sobre essas determinadas situações. Acho que ele já entendeu. Se der para ele voltar, cair e voltar, a gente faz a só explicação dele sobre isso. A minha pergunta para ele vai ser justamente essa. Eu quero saber qual que é a extensão que o médico consegue falar. Ele consegue falar que houve esse dano, que esse dano foi daquele fato, porque a gente tem que lembrar que o fato ele tem que estar relacionado com o que está na denúncia, porque o réu só se defende daquilo. Então não dá para o promotor colocar na denúncia o relacionamento, porque não tem um fato específico. O direito penal ele vai trabalhar com fatos. Então ele vai precisar falar, ó, essa atitude dele causou esse dano psicológico. E um médico vai ter que falar que realmente tem esse liame, senão eu não consigo ligar uma coisa com a outra. Deixa eu ver se a gente consegue colocar ele de novo aqui. Eu preciso tirar ele primeiro. Poxa, que pena, estamos tendo alguns problemas de instabilidade com a internet, doutor Eude, mas não será a última vez que vocês verão o doutor Eude aqui. Claro. Muito boa a participação dele. Show de Vamos lá, bola. voltamos. Já vou deixar ele falar direto já. Doutor, então, aí nós temos uma questão que é o seguinte. Existem momentos em que a ciência está à frente da justiça e que quando a justiça se posiciona, a ciência automaticamente já encaixa. E existem momentos que a justiça sai na frente da ciência, até porque a discussão aqui é sobre questões periciais, e que a ciência precisa se aproximar. Vamos supor e vamos considerar que essa lei seja aprovada. Existem terminologias nela, na lei, que não tem correspondente na nossa ciência. Então, em um primeiro momento, nós não conseguiremos dar essa resposta objetiva, como o senhor perguntou, porque a ciência vai estar descompassada da lei. Então, coloco aí como, mais ou menos, para termos possibilidade de uma contribuição mais segura, tecnicamente, de pelo menos 1 a 2 anos. Porque, enquanto isso, nós vamos ter que fazer adaptações entre o que o legislador quis dizer
e entre o que a ciência consegue responder. Então, para podermos aproximar pericialmente, cientificamente, nas neurociências do que está na lei, nós precisaremos de 1 a 2 anos para sermos mais assertivos nas respostas aos quesitos que os senhores do direito, que os senhores juristas vão nos fazer. E seria possível eu fazer essa ligação? Acho que essa que é a minha principal pergunta aqui. Eu tenho como falar que aquele ato do réu causou um dano emocional? Porque dentro do direito eu preciso que o promotor me descreva o fato exato. Tipo, no dia 15, ele ele fez tal conduta e essa conduta provocou um dano emocional. Eu sei que é difícil, porque o que é dano emocional vai ficar difícil. Mas daria para falar um dano psicológico, por exemplo? Acho que ele cortou ali de novo. Essa pergunta eu preciso fazer. Que pena, né? Ô, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar no stand-by para a gente chamar ele para o próximo capítulo. Eu agradeço demais a presença, nós estamos aqui batendo 1 hora aqui de podcast. Para você que está acompanhando, está gostando dessas discussões que a gente tem todos os dias ao meio-dia, vá no Spotify, procure por Clube Criminal e você vai ter acesso a mais de 50 episódios como esse, com uma enxurrada de informação. Então não perca João, diariamente. Deixa o Dr. Eldio se despedir aqui, enquanto ele está com conexão, que daí a gente guarda essa pergunta para uma próxima. Por causa da conexão que está bem instável, a gente já guarda para o próximo podcast. Feito. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo pela participação. A gente com certeza vai continuar, claro, se você aceitar nosso convite aí, de voltar aqui. Minha gratidão eterna de estar junto com essas duas sumidades do direito criminal, com esses dois penalistas, muita admiração. E também o professor Tiago, a gente conversa pelo menos umas 2 vezes por semana. Então, assim, senhores juristas estão muito bem acompanhados com esses mestres, mentores, professores que fazem prática com a ciência e não ciência apenas para ministrar aulas. Estou de parabéns, estou disponível para os próximos encontros. Peço desculpas pelos problemas de conexão. Que isso? Isso é tranquilo aqui, né? Que prazer receber o professor Eldio Lobo, né? Não será a última vez que vocês verão ele aqui. Já se disponibilizou, a gente vai trazer assuntos técnicos relacionados à perícia criminal com pertinência a crimes sexuais, a inimputabilidade, eu vi o pessoal pedindo aqui, violência doméstica. Vamos trazer, doutor Eldio, em outros capítulos, tá? E eu agradeço demais pela disponibilidade. A gente sabe o tanto que o doutor Eldio é ocupado e vir aqui disponibilizar esse tempo da agenda dele, escassa, para dividir todo esse conhecimento com todos nós que estamos aqui. Muito obrigado a presença de todos vocês que estão aqui diariamente conosco ao meio-dia. Amanhã temos mais um encontro com mais um convidado especial. Quer pegar o replay das mais de 50 das 50 gravações, dos 50 episódios do podcast Clube Criminal, vai lá no Spotify e procura por Clube Criminal. Professor Eldio, muito obrigado por estar aqui conosco. E faz o seguinte, clica aqui em cima, segue já o Instagram aqui do professor, porque quando você tiver um processo, entre em contato com ele. Aí você pergunta, dá para fazer, não dá para fazer, vocês fornecem esse tipo de perícia, e não tenham medo de perguntar, pessoal. Isso que a gente está fazendo aqui é um bate-bola, para que a gente possa entender até onde ele consegue informar para a gente. Às vezes você tem uma ideia maluca, você fala lá, professor, dá para fazer isso aqui? Ele vai falar para você, olha, dá, vamos fazer. E às vezes você está inovando dentro de um processo, algo que pode salvar ali seu processo, né? Então, com certeza, clique aqui, vai lá e segue ele. Obrigado, professor. Gratidão, Miriam. Perfeito. Até amanhã. Amanhã, professor Carlos Ribeiro. Isso, professor Carlos Ribeiro, também um médico, neurocirurgião. Ele vai falar um pouquinho agora sobre você. A gente vai falar amanhã sobre o advogado, o relacionamento entre os seus pais e a tua advocacia. Como é que uma coisa interfere na outra. Vai ser bem bacana. Até amanhã. Até amanhã.